olá conectado no Razão Social. E você sabe, essa é a nossa proposta, trazer pessoas que fazem a diferença no seu dia a dia na sociedade. E assim a gente trabalha as pautas positivas aqui para você, no Razão Social. Então é hora da gente conhecer os nossos convidados e a nossa convidada de hoje para esse programa especial que a gente está fazendo sobre a Semana do Orgulho LGBT. Vamos começar a apresentar os nossos convidados, então. Vou começar por ela, Andréia Brasil, que é travesti, transativista e idealizadora e coordenadora do Capacitrans RJ. Andréia, um grande prazer falar com você de novo. Olá a todos. Eu já falo todos porque todos é neutro, vale para todo mundo. É por aí. A gente está aqui na luta e sempre é engrandecedor poder explicar para as pessoas as pautas, né, que são de uma sociedade que tem que aprender mais, a ser mais coletiva, né, e falar sobre todas as demandas para que as pessoas entendam que não existe mistério em ser LGBT e não existe nenhum problema em ser LGBT, né? E estamos aí. Vamos falar sobre tudo o que vocês quiserem falar. E vai ser muito bom esse papo, eu tenho certeza, Andréia. Prazer novamente encontrar com você virtualmente, né? Que a gente está fazendo um programa especial, um modo especial, já que a gente ainda está vivendo essa questão da pandemia, mas o papo vai ser tão bom quanto a gente tivesse presencial. Também aqui conosco o Alexandre Nabor, que é psicólogo, mestre e pesquisador do laboratório GC da UFRJ. Alexandre, muito bom estar novamente com você. Bom dia. Olá a todos e todas e todas. É um prazer estar aqui com o Cadu. Hoje a gente vai estar discutindo essas questões que envolvem, né, o movimento social, a questão do reconhecimento de cidadania, avanços e desafios que nós tivemos durante essa trajetória de luta. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Nesse domingo aqui, no Razão Social, na 94 FM, mais um convidado, Sidney Júnior, advogado. O Nabor, o Alexandre Nabor e a Andréia Brasil, eu já tive o prazer de entrevistar. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou bater um papo com ele, Sidney Júnior. Então, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Razão Social, Sidney. Bom dia a todos e a todas, prazer estar com vocês. Na verdade, eu acho muito interessante essa discussão, né? Hoje, com essas figuras ilustres, Alexandre e Andréia, prazer. Eu acho que, na verdade, nós estamos um mês de representatividade, mas não pode ser só esse mês, né, de junho. Eu acho que tem que ser, essa pauta tem que ser discutida o ano inteiro. A gente tem muita coisa ainda para divulgar, para ensinar, para aprender também, né? Que a gente sempre diz que a gente ensina e aprende, né? Eu acho que nunca é tarde para isso. E vai ser muito bom esse papo, esse bate-papo hoje com todos vocês aí. Então tá legal, feita a apresentação, bora lá saber um pouquinho da história de cada um. E vamos começar então pela Andréia Brasil. Andréia, conta pra gente o que você está fazendo aqui no Razão Social. Eu acho que tem a ver com o histórico da vida das pessoas trans e travestis no Brasil, né? Já que a gente está no mês de orgulho LGBT, acho que de repente é para trazer à tona um pouco do apagamento da letra T em toda essa luta. Acho que é para trazer à tona que a gente ainda é motivo de piada, né? Através até de vários meios de comunicação, a gente ainda é motivo de chacota, expressões como traveco. Eu acho que estou aqui para mostrar que a gente tem um outro lado para ser falado, que a gente não está aqui mais só para ser utilizada como de forma pejorativa. Eu acho que passou da hora e o Razão Social tem uma linda missão de trazer histórias positivas. Chega de coisa negativa, chega de só procurar escândalo com travestis, travestis violentas, a parte, usar só o que acaba destruindo mais esse movimento. Porque ainda estamos sendo campeões de mortes no Brasil, né, LGBT, e esse índice se dispara quando se trata de travestis. Então, uma piada inocente que
muita gente fala esse negócio de politicamente correto. Não, não. Hoje a gente tem internet, a gente tem recursos para aprendizado e passou da hora de normatizar, né? Normativizar as relações humanas. Pessoas trans e travestis, LGBTQIA+, que eu vou explicar daqui a pouco. Esse universo compõe a pluralidade de um planeta. Em alguns países, ainda é sentença de morte ser, né? Você ainda é preso. Mas a gente está no Brasil e a gente ainda é campeã, travestis e transexuais são campeãs de assassinatos, de extermínio, só por serem quem são. E aí, quando a gente tem uma razão social que chama uma Andréa Brasil, que é uma trans que até 2 anos atrás era invisibilizada por todo mundo, que não era reconhecida, ela batia em portas de emprego e era recusada por ser trans, ela já sofreu todo tipo de humilhação nos estudos, mas forçou a barra e conseguiu pelo menos terminar um 2º grau. Hoje ela é gestora de um projeto que capacita outras pessoas a se empoderarem. Então, eu acho que está aí, o recado está aí. É por aí. Por que um projeto liderado por uma trans? Porque outros movimentos acabavam apagando a letra T e ficava restrito ao L, G, e a T ficava lá no final. Até dentro do próprio movimento havia apagamento. Então, a gente está aqui exatamente para virar o jogo e mostrar que podemos ser protagonistas e podemos mudar vidas. Eu, enquanto professora de cabeleireiro, eu formava mães de família. Eu ensinava pessoas a terem uma renda, a terem uma profissão. Por que eu tenho que escutar piadinha em rede nacional se referindo a mim como traveco? Ou que o cara fez um programa. E daí se ele fez? Vamos parar de fazer esse furdúncio, essa brincadeira de mau gosto, como existem com outros segmentos, como racial, sabe? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui no Razão Social. Eu acho que é muito pertinente, né, abordar. Chega de falar de coisa negativa em tom pejorativo, chega de chacota, chega de brincadeira e chega dessa história de não, agora tudo é mimimi. Não, não é mimimi, não, porque quem vive é quem passa na pele. Muito bom. Começamos com o pé direito esse programa de hoje, o Razão Social, aqui com a Andréa Brasil, que vocês já entenderam qual vai ser o papo de hoje, né? Um papo reto, como a gente também gosta de citar, e tocando também na questão disso que a Andréa trouxe, né? Da sensibilidade de mostrar que todos nós temos todos os lados possíveis. Então, tem muita coisa para a gente conversar com a Andréa, inclusive conhecer o trabalho dela, que é o Capacitrans, que tem sido assim, muito bem aceito dentro da comunidade, dentro das pessoas que ela tem capacitado, está andando igual uma doida pelo Rio de Janeiro inteiro, já distribuindo certificados, ela vai contar essa história já já, então tá aí. Essa é a nossa primeira convidada de hoje, Andréa Brasil. Agora eu vou para o psicólogo Alexandre Nabor. Alexandre, por que você está aqui no Razão Social? Conta para gente. Eu estou aqui no Razão Social para a gente poder refletir um pouco sobre essas questões que envolvem, né, a falta desse reconhecimento da cidadania nesse Estado de Direito que vivemos, né? É uma trajetória, o movimento em si, ele vem se formando politicamente desde os anos 70 do século passado, né? E durante essa trajetória teve muitos desafios, né? Muita luta pelo reconhecimento, pela construção de políticas públicas, né? Em função de uma existência dessas diferenças, né? A gente procura sempre dizer que desde os anos 70 para cá, né, de 69 a 70, a gente vem lutando aqui no Brasil pela existência à vida, existência a ter uma família, a poder viver um amor não clandestino. Então, eu acho que a razão, a razão social, ele é esse espaço para que a gente possa refletir sobre essas questões que tanto envolvem vidas, né?
Então, vou explorar bastante você, Alexandre, em relação a isso, que você tem razão. Ainda tem muita coisa, tem muita água para rodar, né, e para andar e para escorrer debaixo dessa ponte. Então, a gente vai falar sobre isso também. Agora, com o Sidney Júnior, que é advogado. Sidney, conta aí para a gente por que você está aqui no Razão Social hoje, celebrando, né, o mês da diversidade e do orgulho LGBT. Pois é, dando continuidade ao que o Alexandre e a Andréia falaram, eu acho que esse canal ele vai nos ajudar e ajudar os outros a entender, na grande verdade, essa luta que a gente tem, né? No mundo jurídico, principalmente, que é uma área que eu atuo bastante, a gente percebe que essa luta que o Alexandre e a Andréia falaram acaba muitas vezes caindo no judiciário. E é no judiciário, em várias oportunidades, que nós conseguimos alguma coisa, né? Temos várias decisões muito boas, favoráveis a nós, né? Inclusive, relatando muito recente a questão da doação de sangue, que, né, foi uma decisão agora, há pouco, muito recente. E eu estou falando de vários exemplos que podemos aqui citar, ficar aqui horas citando, né? A questão dos direitos, na questão que ele falou, né? do Alexandre falou, da questão de demonstrar o amor, na questão de adotar, na questão de ser pai, de ser mãe, de ter uma família, de externar o amor que se sente pelo seu próximo. Eu acho que, na grande verdade, a Razão Social vai fazer com que a gente demonstre que essa capacidade é possível, que nós temos esse direito, que nós podemos lutar, quer seja fora do judiciário e no judiciário. E a Andréia Brasil tem um trabalho excelente, inclusive a minha tese de mestrado é em relação à inclusão social do transexual no mercado de trabalho. É um estudo muito pesado, a gente verifica coisas assim absurdas no mercado de trabalho. O que a Andréia falou realmente, né, pela experiência dela, com certeza, muito maior do que a minha mais a tese jurídica e de leitura e de busca de sites e, obviamente, de entrevistas, né, que eu estou fazendo. E a minha tese, inclusive, ela tem um comparativo com Portugal, né? Ela faz um comparativo, então a gente consegue também perceber esse histórico de que, como a gente está bem atrasado em relação, né, a outros países, e eu acho que essa questão aí do canal vai fazer a gente demonstrar isso e mostrar, assim, e vamos novamente falar, né? Vamos lutar, e quer seja fora ou dentro do judiciário. A gente vai conseguir e ninguém vai nos calar. Então, agora eu queria fazer uma provocação aos nossos convidados hoje, que é o seguinte: a Andréia já citou a questão da letra T dentro do movimento, né? Então, a gente ouve muito sobre a questão eu vou jogar aqui, a sopa de letrinhas que virou a questão do movimento. Se é LGBT, se é LGBTQIA+. E aí eu sei que existe uma certa discussão dentro do próprio movimento sobre essa nomenclatura. Andréia, Alexandre e Sidney, eu queria a opinião de cada um de vocês sobre se isso é importante, se isso é secundário. O que vocês acham? Vamos lá, começar pela Andréia. Não, é primordial. Todas as letras têm que ser respeitadas. Só que as pessoas confundem muito o que é LGBTI, que é a mais, e falta um pouco também de interesse. Hoje, com tudo na internet, você tem como pesquisar lá o que quer dizer a letrinha, o que quer dizer as cores da bandeira. A gente não pode deixar de ter essa sequência de letras, porque quando a gente fala em L, a gente está falando de lésbicas. A gente tem que lembrar que a diversidade envolve orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero. E aí tem L de lésbica, G que se remete a gay, LGB, bissexuais, que são as pessoas que têm uma postura... acho que a maioria da população é bissexual, é só uma questão de tempo, né? A gente vê aí quantas pessoas têm uma condição heterossexual, daqui a pouco ela está numa relação homossexual. Várias celebridades, que eu não vou citar nomes, mas então a gente fica aí. Só quando aparece uma celebridade aí no bissexual, mas ela não era casada, ele não era casado, sabe? Então tem que se falar de bissexualidade. A pessoa bissexual não é indecisa, ela tem a amplitude dos sentimentos dela pelos dois corpos, pelo corpo masculino ou feminino, tanto faz. Então a gente tem que parar de estigmatizar o bissexual. Não há um problema nisso.
E aí vem para identidade de gênero, que não tem nada a ver com orientação sexual, que é travestis e pessoas transexuais. O que acontece? Eu posso ser transexual, eu posso ser travesti e namorar uma outra travesti, posso ter uma relação com uma pessoa hétero, cis, eu posso namorar. Quando a maior confusão que fazem é o cis. O que é cis? Simplesmente é quem não é trans. Pessoas cis não são trans. Então, vamos lá. L de lésbica, G de gay, bi de bissexual, aí vem o T, LGBT, travestis e pessoas transexuais, porque tem homens trans e mulheres trans. Daqui a pouco eu dou uma especificada na diferença entre travesti e transexuais, tá? Porque isso também mexe muito com a curiosidade humana, mas ninguém tem coragem de assumir que tem essa curiosidade. Então, vamos lá. LGBTI, aí quando a gente fala do I, são os intersexos, as pessoas intersexuais. Antigamente eram as pessoas ditas hermafroditas, que nasciam na condição aparentemente teriam os dois sexos, né? E aí o pai ou a mãe decretam, não, é um menino, eu quero que seja um menino. Aí essa pessoa cresce numa vivência de menino e a alma, a identidade que ele se enxerga era feminina. Não, aí por causa do pai e mãe, aí há um conflito mental. Isso aí o psicólogo pode explicar até melhor. Então existem as pessoas intersexuais que ainda não tinham uma sexualidade ou uma identidade definida, e aí os seus pais decretam isso por eles, impõem não, eu quero que seja menino. Não é assim que funciona, né? Isso não funciona nem mais hoje quando uma criança nasce, porque o médico bate lá no bumbum e fala, é menino ou menina. Hoje eu vi uma matéria muito interessante outro dia, que a pessoa falava, o médico falava, os pais perguntavam, é menino ou menina? É travesti, sabe? Por quê? Porque com o tempo que a pessoa vai se identificar, identidade se constrói com o tempo. Não se nasce, é uma questão biológica. Pênis, vagina, aí pronto, decretam. Não, se eu quiser, com o tempo eu vou construir a minha identidade. Então, T é de identidade de gênero. Posso namorar uma igual, posso namorar uma pessoa do sexo oposto, da identidade oposta, ou da mesma identidade. Aí já começa a rolar uma bissexualidade, entendeu? E aí a gente chega no quê? Que é uma polêmica dentro do próprio movimento. O que é o quê? São os queers, que são expressões. Eu dou um exemplo básico de queer para todo mundo. Pablo Vittar é tido como drag queen. Ele fala que é um menino, mas todo mundo só conhece a Pablo como a drag queen. A fama veio através disso, se tornou uma celebridade respeitadíssima, trouxe muita gente, empoderamento, graças à sua história, eu hoje não sei o que lá, beleza. Só que aí não estão respeitando. Aí fala, não, mas era um menino gay que se veste. Não é bem por aí. Sabe por quê? Porque Pablo hoje, ela só é reconhecida quando Pablo. Se ele amanhã parar de ser Pablo, vai voltar a ser um menino. Então, quem ficou apagado aí? A identidade queer dele. E a gente usa esse que aí do queer, drag queen, as pessoas que interpretam, né? Não binarismo também. Esse povo todo ficou nesse que, porque o não binário é aquela pessoa que fala, não me enxergo com esses gêneros, eu odeio essa coisa de menino, menina, macho, fêmea. Eu sou sem gênero, agênero. E aí rola isso tudo. Então, quando tem esse que aí, foi um empoderamento da sociedade aí americana. Todos que não se enquadravam no padrão normativo macho-fêmea, homem-mulher, eles eram tidos como queer. Isso eu aprendi quando a exposição Queer Museu veio para o Rio. Que até o prefeito tentou censurar, mas a gente conseguiu fazer a mostra acontecer. No Parque Lage, inclusive, né? Através de uma ação, de uma vaquinha, né? E que realmente superou, né, todas as expectativas e foi um sucesso. Aliás, foi uma exposição de
de sucesso. Foi gratuita. Se tivesse sido cobrado, tinha ganho uma fortuna, mas o Fábio fez questão, o diretor na época, fez questão que fosse gratuito, para que as pessoas entendessem que não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou contar histórias engraçadíssimas para vocês depois, se vocês quiserem. Que eu quero. Senhorinhas perguntando: ué, cadê os homens pelados? Eu pensei que tinha mais coisa, não tem nada demais aqui. Eu ficava apaixonada por essas vovós. Elas falavam: eu não estou vendo nada demais aqui, sabe? Uma coisa impressionante. Por quê? Aí, quando eu falava para as pessoas lá que eu era uma educadora, né, conversando sobre as obras, eu falava: sabe por que meu corpo travesti está aqui? Porque nos Estados Unidos nós somos queers. Somos estranhas. Nós não pertencemos a uma normatividade. E aí esse queer aí ficou. Então, eu particularmente tenho muita mania, eu como uma liderança ativista, eu tenho muita mania de respeitar o quê? Mas dentro do movimento social existe uma certa resistência ao quê? É LGBTI. E pronto, tá? Mas eu, particularmente, eu acho muito justo falar LGBTI, que é a mais. E o A são as pessoas que, além de tudo, para mim, até eu fico confusa. É a gênero ou assexuais. Pessoas que não se limitam por uma questão sexual. Elas amam, mas independente de sexo. Então, existe esse A aí, que ainda é confuso para mim. Aí eu tiro até a dúvida com o psicólogo. Mas existe essa questão. André, você deu uma aula para a gente aqui desse alfabeto, né, relacionado à diversidade e foi genial. Só para completar, Cadu, só para completar, quando a gente apaga uma letrinha dessas, essas pessoas não são discutidas pela sociedade. Eu tenho uma aluna no Capacitrans que eu enxergava apenas como uma mulher trans ou travesti. E foi a minha grata surpresa e um grande aprendizado quando ela, numa reunião sobre redução de danos, né, psicológicos, aquele momento que você desabafa, que você chora, que você fala os seus sofrimentos e que todos te acolhem, tinha psicólogo presente, sabe, aquele momento do desabafo, ela falou: eu sou uma intersexual e fui muito apagada porque as pessoas não entendiam e eu sofri muito a minha infância, porque eu fui registrada como menino e eu me enxergo como mulher e ela era uma pessoa intersexual e ela foi registrada como menino e aí para a sociedade ela viveu uma vida de travestilidade. Olha quanto sofrimento essa pessoa não passou por ser uma pessoa intersexo. E haver o respeito ao reconhecimento dessas letras faz parte disso. Então, quando eu respeito, na minha concepção de Andréia, tá? Que me perdoe o movimento. Quando eu respeito o quê? Eu respeito todo mundo que não quer nenhum gênero, nem outro, que quer ser, tá, beleza, eu sou apenas uma performance que eu faço o que eu quiser. Uma hora eu performo homem, outra hora eu performo mulher, outra hora eu performo qualquer coisa. E o grande mistério da humanidade é querer rotular pessoas no masculino e feminino, no macho e fêmea, por causa de conceitos religiosos e por causa de conceitos ditos biológicos. Macho tem que reproduzir. Tá, e as pessoas que não conseguem reproduzir? E as pessoas estéreis? E a mulher que não reproduz? Ponto. Fala pra caramba, né? Não, segura porque é muito assunto, senão, nossa, já fica aqui. O programa tem 2 horas, podia ter 4, tudo bem, mas está valendo. Mas segura que eu quero voltar a essa questão também do rótulo e dessa questão da biologia do corpo também, André, que é muito importante você poder falar sobre isso. Alexandre Nabor, o nosso psicólogo aqui do programa, hoje no Razão Social. Então, Alexandre, eu falei com você, a gente ouviu aqui a Andréa falando sobre a questão das letras representativas. Ela deu um show, né? Uma apresentação muito bacana do significado de cada uma delas. E aí, ela falou numa questão de rótulo. Conta um pouquinho para a gente sobre essa questão também, Alexandre. Então, a Andréa foi ótima, foi perfeita, né? Para a gente poder tentar compreender melhor todo esse histórico, né? Toda essa complexidade que envolve essas diferenças, né? Porque quando a gente está falando das letrinhas, a gente está falando de diferenças em gêneros e sexualidades.
Na verdade, o que acontece é que, historicamente, né, após a Revolução Industrial e tudo, com a questão da inserção da moda, de modular os corpos em função de uma sexualidade como única padrão, que é a heterossexual, isso também construiu ele constituiu na sociedade uma subjetividade, né, como se fosse uma máquina de subjetividade de pessoas que tivessem que ser moldadas a esse único essa única sexualidade, que é a heterossexualidade. E disso a gente tem um sistema heteronormativo. O heteronormativo, ele não é como se fosse uma máquina de produção de corpos com a perfeição do homem e mulher. Ou você tem que ser homem, ou você tem que ser mulher, e através desses dois modelos, tudo vão se construindo. E o que não está dentro dessa construção vão sendo ignorados, vão sendo deletados, vão sendo mortos, como se esses corpos não tivessem muito valor dentro dessa sociedade, né? São os corpos nus, né? A sacralidade do corpo nu, que o Agamben traz muito bem, dizendo que essas pessoas, elas, por não serem reconhecidas nessa sociedade de direito, né, essas pessoas, elas ficam à mercê de si próprio, da boa sorte de conseguir, né, subsídios para viver, e sendo esses corpos descartáveis, né? Então, quando a gente está falando de pessoas, né, tem alguns autores que falam sobre diversidade, eu gosto de falar de multiplicidade. Diversidade é diversidade de espécies, animais, né? Está mais voltado para as questões dos animais, as diferenças de cada espécie animal. E a multiplicidade, ela compõe todas essas diferenças sociais, econômicas, né, cultural, histórica, que envolve esse ser humano que é construído por tudo isso que é a subjetividade. Então, na verdade, a gente tem uma multiplicidade de gênero e sexualidade. Sempre existiu na história mulheres trans, homens trans, travestis, sempre existiu gays, sempre existiu lésbica, sempre existiu. Só que há uma invisibilidade por conta dessa heteronormatividade, né? E que tem uma função muito própria de comandar esse sistema através dos livros, através das rádios, através das televisões, através dos filmes que compõem esse padrão de corpo, né? Homem e mulher. Então, quando o movimento social ele se organiza em função de mostrar que essas multiplicidades existem, um bom exemplo é a parada, né, do orgulho LGBT, que ela é comemorada num mês de julho, porque dia 28 de junho de 69, no bar do Stonewall, em Nova York, que foi o grande motim, porque aquele bar era um local destinado para as pessoas LGBT, para se divertir, porque os guetos existiram devido a esses momentos proibitivos desse sistema heteronormativo. Então, havia esses guetos e os próprios guetos, eles sofriam todo tipo de represália. Então, chegou um momento que eles não aguentaram, houve um motim, e dali surgiu, né, a composição de que nós, LGBT, vimos que nós tínhamos que nos organizar politicamente em função de um reconhecimento dessas diferenças, em função da cidadania. E aí surge, né, todo o movimento em luta pelas conferências. A gente, no Brasil, nós temos as conferências LGBT, que vai lutar pelas políticas públicas, em função de tentar, né, conseguir doação de sangue, como a gente conseguiu agora, a adoção de criança, nome social das pessoas trans, leis antidiscriminação. Por exemplo, eu sou de um tempo, de 20 anos atrás, que nós éramos expulsos de hotéis, né, a pontapé. A gente não podia entrar em hotel. Imagine em outros espaços
que a gente pudesse mostrar as nossas diferenças. Hoje a gente tem leis que nos permitem vivenciar publicamente os nossos modos de viver, né? Com duras repressões ainda, porque ainda há muita repressão, né? Porque ainda tem uma diferença entre sociedade e cultura. Não necessariamente eles andam em paralelo, em caminhos paralelos, né? Às vezes a sociedade, que são as leis constituídas, e a cultura, que não permite, por uma questão de conservadorismo, fundamentalismo, ela vai implicar nessa disputa desse espaço, né? E a gente está aí para lutar por esse espaço para que a gente possa continuar vivendo. Então, a gente luta hoje em função daqueles que virão depois de nós, que são jovens de hoje, né, que a gente tem como os ativistas. Há uma diferença entre ativismo e militância. A militância está muito associado às ONGs, instituições como a Andréia, eu, né, que estamos junto com o grupo Arco-Íris, o grupo Pela Vida, estamos ali engajados, militando por essa questão da visibilidade e contra as vulnerabilidades que nos atingem a cada dia, né? E é assim mesmo, dentro dessas próprias letras, ainda há diferença. Por exemplo, o G. Não existe... O gay é uma palavra universalizante para falar de todas as pessoas, todos os homens homossexuais, né? Geralmente. Mas não, dentro da homossexualidade nós temos diversificações de homossexualidade, que hoje a gente cunha o nome de HSH, homens que fazem sexo com outros homens. Então, tem gays, tem uns que se identificam como bichas, bichas pretas, bichas travestis, outros que se dizem gays efeminados, ou outros gays mais masculinizados. Então, tem uma diferença, uma gama de diferença dentro de uma própria letra, né? As travestis também têm suas diferenças ali, tem sua cultura, cada um tem sua cultura própria, com seu letramento, com sua forma de viver, com sua forma de mostrar a sua existência. Então, tudo isso implica ao respeito dessa diferença, né? Dessa multiplicidade. Olha, que programa, hein, minha gente? Hoje aqui no Razão Social, 3 feras. A gente está só o começo, para vocês terem uma ideia do que vem pela frente aí. Só a questão das letras representativas do movimento, né? Dessa luta toda, da questão da homossexualidade. Depois eu vou entrar uma pergunta que também as pessoas ainda incorrem num grande erro de falar de homossexualismo. Isso eu vou falar daqui a pouquinho, porque também é muito importante a gente falar sobre isso. Mas eu já vou passar a palavra rapidinho para a Andréia, mas antes eu quero ouvir o Sidney Júnior, nosso advogado, para que ele fale também um pouco sobre essa questão das letras. Atrapalha muito a questão do direito, doutor Sidney Júnior? Na verdade, dando seguimento ao que Alexandre e a Andréia falaram, né, como o próprio Alexandre falou, de 69, que foi uma data muito marcante, e ali se começou a discutir muito em relação às minorias, né, e essa discussão exatamente de tentar se colocar ali para se discutir. E o que é interessante, que eu acho que muita gente hoje não fala, né, e a letra hoje é muito grande e, com certeza, tem discussões ainda de outras mais para vir, né, eu já vi que tem um número 2, que são pessoas que acham que existem os 2 espíritos, que são pessoas que têm um espírito masculino e feminino. Então, assim, eu acho que ainda tem muita letra, muito número para entrar nisso. Mas a gente vem lá atrás de uma história, a gente tem na história do GLS, que foi quando tudo começou, né, que se falava de gays, lésbicas e simpatizantes, ou seja, se falava que as pessoas eram simpatizantes. Assim, bem lembrado, gente? bem lembrado. Né? Você tem e aí, né? Quem é simpatizante? Aí depois vieram para GLBT, que aí ficou gays, lésbicas, bissexuais e trans, né? que mudaram um pouco. Aí depois teve uma questão da discussão da visibilidade, pegaram o L, que era de lésbica, até para dar uma visibilidade maior, né, para elas, e pegaram o L e botaram no início, né? E aí ficou LGBT, que aí passou o L vir para lá, e aí depois foram aumentando, que é LGBTQI+, e hoje o mais, como o Alexandre falou, né, tem sempre, e a Andréia também, pessoas que vão ser incluídas, a minoria está aí e a gente tem que fazer exatamente essa representatividade. No mundo jurídico, nós conseguimos uma conquista muito grande, repetindo o Alexandre, que é a questão do nome social, que foi, no meu conceito jurídico, uma grande conquista,
porque, principalmente no judiciário, você esperar uma audiência é muito constrangedor. Sentado todo mundo no corredor, o juiz fala: Antônio, entra à sala de audiência, e me levanta, né, um transexual, né, mulher, né, e aí todo mundo para, assim, e a pessoa fica muito constrangida. E eu já presenciei, às vezes, juízes sem saber como se comportar. Se chama pelo nome social, se não chama, e é altamente constrangedor, e a gente sentado ao lado, a gente tenta levar aquilo de uma outra forma, mas a parte está muito constrangida. Eu já estive conversando com alguns juízes, inclusive levantamos uma ideia num projeto pela Ordem dos Advogados para que se fizesse alguns cursos, algumas palestras para juízes, para a questão do comportamento, porque é assustador. E a gente sabe, né, no mundo heteronormativo, né, que alguns, principalmente, não sendo aqui tão radical, mas a parte, o homem, ele é muito mais bruto, não sei se é a palavra, do que, de repente, a juíza, a mulher. Às vezes ela tem um pouco mais de cautela, raras exceções, e aí você fica numa situação muito ruim. Então, quando você pega um nome social e você permite que numa inicial, numa contestação, numa defesa, numa auto-testemunha, você o inclua, eu acho que você consegue fazer com que a pessoa ali ela está sendo representada. E eu já vi, e já presenciei também, de entrar na sala de audiência, chamar o juiz no canto e pedir: por favor, chame pelo nome social. Não faça isso. Não vá constranger no corredor, porque todo mundo olha. E as pessoas são muito ingratas, né? É igual a gente brinca que adolescente é muito ingrato. Não é só adolescente, não. O adulto é muito ingrato também, né? E ele não sabe a dor que ele causa naquele momento da atitude que ele faz. E só quem passa por isso, né? Quem participa, quem está ao lado, quem está no dia a dia, nas lutas, nos seus trabalhos, e que sabe exatamente o que acontece. E eu acho que aí essa história das letras, o que a André exatamente falou, cada um que saia deixa de uma minoria ser atendida. Ela tem que, na verdade, crescer a cada dia para que essa luta nossa realmente continue. Não tem que botar um F, um G, um O. Vamos incluir para que todas essas minorias sejam representadas e que nós, que temos capacidade de ajudar, de fazer esse trabalho de conscientização, de fazer esse trabalho, né, de buscar, né, uma inclusão social, buscar uma política pública. Eu acho que aí que a gente tem. Então, essas letras são, sim, necessárias, são representativas, e eu acho que elas têm, sim, que estar aí. E detalhe, e a cada dia ensinar, porque realmente, como a Andrea falou, a cada dia o Google está aí, né? Mas as pessoas têm uma preguiça de procurar, e você escuta barbaridades, né, absurdas das pessoas, e aquelas perguntas mais idiotas que você diz assim: não estou acreditando, vai lá e lê. Mas não, as pessoas querem, na verdade, que você dê a ela o bolo pronto. Ninguém quer um fubá e uma forma para botar no forno, né? Eu acho que as letras são importantes e a gente tem que trabalhar em cima disso. A Andréia tinha pedido a palavra porque ela queria complementar todo o nosso desenrolar aqui sobre as questões das letras. Andréia, então conta pra gente aí. Eu vou tentar ser bem resumida. Por que rotular? Não se trata nem de rotular, sabe? Identidades trans não tem como rotular, mas dentro do próprio segmento TT, travestis e pessoas transexuais, existe umas diferencinhas pequenas. Então, por isso tem essa questão da nomenclatura. Não gostamos de rótulo. Não. Tá, mas tudo bem. Se eu leio uma pessoa masculina e eu não sei da orientação sexual dele, então, às vezes, gera alguns constrangimentos. Uma mulher se interessa por uma pessoa que não tem atração por mulher. O homem, ela se atrai pelo cara e o cara é gay. Então, é um momento que ele tem que, né, falar: eu sou gay, sabe? Então, não se trata de rotular, se trata apenas de algumas especificidades que tem em cada letrinha. A mulher que é lésbica, ela não quer saber de romance com homens. Então, é nesse momento que há necessidade desses rótulos, sim, que não é rótulo,
a minha orientação sexual é lésbica, a minha orientação sexual é gay, então não vai rolar. Então, para realmente deixar explícito a preferência, a orientação sexual da pessoa. Então, não se trata de rotular, se trata apenas de especificar. Eu sou gay, não vai rolar. Né? Eu sou gay, eu tenho uma luta pela frente. Eu sou trans, eu sou travesti. E aí, vamos agora para uma outra questão que eu tinha anotado aqui. A questão do nome o constrangimento que foi citado pelo psicólogo. Pelo Sidney, pelo advogado, Você fala do nome social, né? Do nome social que o Sidney na verdade, citou na audiência é o nome que a pessoa gosta de ser identificada. A gente nem gosta mais dessa questão do nome social. Agora é um direito de fazer a troca do registro, né, completa, sem precisar de operação, sem precisar de burocracias que eram só empecilhos que entravavam. Vou dizer aonde que é a vantagem grandiosa disso. Quando eu vou me candidato, entrego meu currículo, né? Quando eu me candidato a uma vaga, entrego meu currículo e tenho que botar meu nome de registro ali, isso me gera um constrangimento, né? Pelo qual eu me apresento como André e está lá, André Luiz da Candonga. Isso é um constrangimento. Então, a vitória jurídica, as leis nos beneficiarem com o direito de ser quem somos, já adianta um pouco a questão da empregabilidade, por exemplo. Muitas pessoas não eram empregadas, não eram contratadas por causa da questão de nossa, eu pensei que era uma mulher. Eu odeio essa coisa de parecer mulher ou parecer homem. Então, vantagem da lei, luta de muitos anos, muitos corpos, finalmente conseguimos. Agora posso botar meu nome, chego lá no currículo, Andréia Brasil, e pronto. Vai me contratar e eu vou ser chamada desde o momento. Andréia, não vou passar pelo constrangimento citado ainda há pouco. Então, isso é uma conquista que traz um pouco de alento, um pouco de calmaria em todas as nossas lutas. Ser chamado no hospital pelo nome de registro trazia profundas depressões e entre outras coisas. Então, essas lutas que vieram de anos, aí vou lá em Stonewall, junto com a revolta de Stonewall, né? Duas trans se destacaram, duas pessoas travestis, que era Marsha P. Johnson e Silvia Rivera, que sofreram o constrangimento, a batida policial. Inclusive, tem filmes que falam sobre isso, né? Tem um documentário da Marsha P. Johnson. Então, uma travesti preta, sabe, que sofreu tudo que você possa imaginar na vida. Então, vale ressaltar que a união dos gays e das travestis é que deram início à revolta de Stonewall, tá? Foram elas que apedrejaram e foram elas que partiram para cima. Por isso que nos chamam de violentas. De tanta opressão, chega um momento que a gente se rebela, né, contra essas opressões. Então, era sobre isso que eu queria falar. E a questão de... ainda nos dias de hoje, a gente ainda tem muito que combater, né? A questão da ironia dessa sopa de letrinhas, né? As pessoas ironizam muito. LGBT, entendeu? Até às vezes o próprio movimento peca nisso, brinca com a própria sopa de letrinhas. Mas não é sopa de letrinhas, não. Essa sopa tem que ser tomada, essa sopa tem que ser sugada, tem que ser digerida. Sabe por quê? Porque a gente faz parte dessa cidadania, a gente tem as nossas especificidades, então a gente tem que combater isso sim. Então, esse programa tem essa utilidade pública, né, de combater esse estigma que todos os LGBTI que a mais sofrem. Então, era só essas observações que eu queria fazer, basicamente, por enquanto. Muito bom, André. É o programa hoje, Razão Social, aqui, recebendo a Andréia Brasil, o Sidney Júnior e o Alexandre Nabor, falando, né, exatamente desse mês da conscientização e do orgulho LGBTQI+, enfim. E olha, eu queria agora provocar os nossos convidados, a nossa convidada, pelo seguinte, tentar trazer aqui algumas situações que eles vivem no seu dia a dia e que, de alguma forma, também mexem com o dia a dia das pessoas que lutam pela causa. Eu conversei com o Sidney, então uma das nossas
ideias aqui foi a questão de sair do armário. Sidney, essa história de sair do armário, ela também tem uma conotação, parece meio jocosa, meio, enfim. E aí, como é que a gente trata essa questão de, não, ele agora saiu do armário? Bem, na verdade, eu fui até, ser bem sincero, pesquisar o porquê que as pessoas usam muito isso. E achei bem interessante o que eu achei, que isso vem lá do século XIX, mais ou menos, nos Estados Unidos. As debutantes, quando elas saíram, se apresentavam para as suas famílias, para se tornar mulher, elas diziam que elas saíam do armário, elas se demonstravam mulher, né? Elas saíam, elas se apresentavam como mulher. E os gays, naquela época, as pessoas diziam que existe um esqueleto no armário. O esqueleto no armário é para dizer assim, é gay, é vergonhoso, né? Era uma questão muito, muito, muito de vergonha, né? Para que eles não aparecessem. E aí, obviamente, pegaram isso e fizeram uma metáfora, né? E eles resolveram, então, falar o saindo do armário. Então, a gente está saindo do armário para dar a cara mesmo e dizer não me preocupo com ninguém, sou quem sou e sou feliz. Então, estou saindo do armário. E, na verdade, o que a gente tem que parar para analisar, e eu acho que, como a Andréa falou lá no início, né, que todo mundo fica com essa questão de muito de mimimi, né? A Andréa falou muito bem. Eu acho que a gente tem que tentar só apenas na colocação da questão do sair do armário, né? Quando a própria pessoa em si, isso eu acho que é muito, para mim, no meu ponto de vista, né? Quando você fala, olha, gente, sair do armário, está falando com um amigo, ali num sentido muito, muito pontual, ele está exatamente dizendo isso. Olha, me libertei, estou vivendo a minha vida, não dependo de ninguém, quero ser isso, sou isso, vou lutar por isso. Agora, se vier realmente num tom pejorativo, aquela piada de mau gosto, como a Andréa falou, aquela brincadeira que acha que não está magoando, fulano tem mais é que sair do armário, ou olha lá, não sai do armário, alguma coisa, mas aí sim pode se tornar um pouco mais pesada e um pouco mais, digamos, ofensiva. Eu acho que tudo depende, eu sempre brinco que você pode chamar alguém de bonito e está ofendendo, né? e não, chamar de feio e está elogiando, dependendo da conotação. Eu acho que também isso é muito coisa de advogado, né? Depende muito da formatação de que você faz as coisas e que você escreve, você acaba tendo uma interpretação. Então, eu acho que, na verdade, essa história é muito interessante, né? E acabou sendo uma metáfora. E eu acho até muito... eu tive um sobrinho há pouco tempo que falou para mim, tio, eu acho que eu vou sair do armário. E aí era a forma dele ter que me contar que ele estava se assumindo. Então, naquele momento, ele sentiu melhor falando isso. Então, ali, naquele momento, não vi nenhum problema. Eu acho que, dependendo do tom que se usa, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Bacana. Adorei a história, adorei a tua pesquisa e acho que matou a curiosidade e deu contexto, né, a essa minha pergunta aí para você. Alexandre Naboa, vamos lá. Questão de tabus. O Sidney falou aqui agora para a gente. Alguma coisa que a gente possa acrescentar na questão dos tabus que te incomodam muito, inclusive como pesquisador, Alexandre? Então, quando a gente está falando de tabu, a gente está falando de interdição, né? O que não é permitido se mostrar dentro de uma sociedade. Enquanto, por exemplo, os movimentos, que a gente tem vários movimentos, o movimento feminista, o movimento de negros, o movimento da população negra, da LGBT, cada movimento ela vai ter uma luta contra algo que a interdita, contra esse reconhecimento. Então, assim, as feministas vão geralmente lutar contra a falta dos direitos das mulheres, né? Pelos direitos das mulheres, contra a misoginia. E o movimento negro também por esse reconhecimento do negro na sociedade, contra o racismo, que é uma violência tanto quanto a misoginia. O LGBT ele vai lutar por esse reconhecimento dessas diferenças, dessas multiplicidades, e também ele vai lutar principalmente contra a heteronormatividade, porque a heteronormatividade, na verdade, é o grande interditor dentro dessa sociedade, não só para os LGBTs, mas também para o próprio heterossexual. Por exemplo, se um hétero
que tem problemas, por exemplo, de usar uma camisa rosa, de assumir a sua paternidade junto à sua esposa, porque tem a questão do homem não estar muito ligado com a questão, né, da maternidade da mulher, a mulher tem que ficar em casa cuidando do lar e ele trabalhando. Se ele tem essas problemáticas em função das questões de gênero e sexualidade que implica isso, essa pessoa, ela vai criar alguns traumas. Então, se a gente tem uma sociedade mais pluralista, né, hoje, né, mais plural, nesse sentido de que, nesse reconhecimento, essa gama de reconhecimento dessas diferenças, essa pessoa, esse heterossexual, que também é coibido pela essa heteronormatividade, ele vai sofrer também. Então, a luta LGBT contra a heteronormatividade é em função também de uma saúde para os próprios heterossexuais, né? Então, por exemplo, se ele tem um relógio e o relógio vem com uma porção de pulseirinha e tem uma pulseirinha lá rosa e ele não usa porque ele tem medo de alguém mexer com ele na rua, isso é função da heteronormatividade incidindo na subjetividade dele. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhando essas questões, que vai subjetivando cada pessoa, interditando essa pessoa de vivenciar a sua própria vida, né? A sopa de letrinhas, voltando àquele assunto, nós temos a Regina Facchini, que é uma grande pesquisadora da UERJ, e que trouxe um livro só explicando sobre essas questões, sobre a importância dessas letras, né, para o reconhecimento dessa multiplicidade das diferenças, porque, na verdade, o ser humano ele é múltiplo, né? Quando há essa interdição dessa multiplicidade, ocorre essas violências que a gente tanto vê. É o racismo, é a misoginia, né? É o capacitismo contra as pessoas com deficiência, e assim a gente vai. Então, a função de trabalhar essas questões do tabu está implicado também na vivência dessas pessoas, de poderem viver a sua vida do jeito que você se vê naquela sociedade, ou que você quer ser visto pela sociedade, né? A questão da população trans, a questão da identificação do nome, das mudanças corporais, e das pessoas. Então, muita gente chega e fala assim, mas por que agora tem cis? Né? Por que agora você pontua o heterossexual? Porque antigamente quem era marcado era aquele que não estava dentro do comum, que eram os héteros, os cis. Então, agora, quando você chega para uma pessoa heterossexual e você fala que ele é cis, ele vai se auto-perguntar, vai refletir diante disso, né? Por que eu sou cis? Você é cis porque existem outras pessoas que não são cis, que são trans. Então, é a partir desse momento que a gente vai trazendo uma transformação na sociedade em função da linguagem, né, dos comportamentos, que até então foi aprisionado por essa heteronormatividade. Então, quando a gente não fala um travesti, mas uma travesti, porque ela é uma mulher, ela é do gênero feminino, né? Ela tem toda a construção social voltada para aquele gênero, a identidade de gênero. Então, muitas pessoas, mas ela não tem, ela não nasceu com pênis, ela nasceu de pênis, não tem vagina. Mas se a gente for levar em conta o sexo, aquela mulher cis que se constituiu como mulher desde que nasceu pelos pais, e um dia teve um câncer de útero, teve que tirar o útero, ela deixa de ser mulher? Não, ela não deixa de ser mulher. E o homem também tem um câncer de pênis, perde o pênis, ele deixa de ser homem? Não. Então, não é o sexo que vai definir essa pessoa, sim a construção social, a construção histórica, né, que ela tem de ser reconhecida nessa sociedade. Isso tudo em função das pesquisas, né, que a gente tem, a função do movimento social, porque o movimento social é o que trouxe essas grandes reflexões para a sociedade, é ela que alimenta o governo na sua agenda social do que nós precisamos, né? Por isso a gente cobra do governo essas políticas públicas,
para esse reconhecimento, porque se não tem reconhecimento, você é como se fosse uma pessoa à mercê dessas mortes que a gente vê, né? É por aí. Perfeito. Andréia, eu sei que você já disse que a sua língua estava coçando para falar da questão dos tabus. Então, solta a língua, Andréia. Vamos lá. Então, eu vou citar só alguns aqui para ilustrar para vocês. Tabus com relação a pessoas travestis e transexuais. Travestis e transexuais não têm direito a um relacionamento com uma pessoa, digamos, cis, heteronormativa, porque já começa um pré-julgamento de que o relacionamento com uma pessoa hétero é uma relação homossexual. Isso é tabu, isso é ridículo. A identidade de gênero das pessoas trans remetem à relação com a pessoa, seja do sexo oposto, da identidade oposta. Desculpa. E aí já começa o primeiro tabu. Não existe, não pode ter uma normativação, não pode se normativizar essa questão desses ataques a relacionamentos entre uma trans. Por que as trans não têm uma vida afetiva em paz? Porque a sociedade cisma de agredir aos parceiros ou parceiras, né? Porque as mulheres cis podem se relacionar com homens trans. Então já começa o primeiro tabu por aí. A gente não tem, a sociedade não nos permite um relacionamento afetivo, heterossexual. Se eu me envolvo com um homem, esse homem perde a masculinidade dele por ele estar envolvido com uma mulher trans ou travesti, porque a primeira coisa que o pessoal vai questionar é a questão do sexo biológico, né, da genitália. Então já começa por aí. Aí eu venho com uma frase máxima de Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se. E aí eu acho que isso pode ser aplicado para ambos os gêneros. As pessoas elas constroem a sua identidade com o passar do tempo, como elas se sentem felizes. Trans e travestis são marginais, violentas, pessoas, principalmente as travestis, é outro tabu. As pessoas têm uma mania de pré-julgar as pessoas travestis por causa do histórico de luta que a gente tem, de todas as discriminações que a gente sofreu a vida inteira. Então, é um tabu se dizer que toda travesti, toda pessoa trans é violenta. Pelo contrário, nós é que estamos sendo assassinadas só por sermos quem somos. Então, eu queria que as pessoas parassem para pensar que ter a identidade trans ou travesti, que foi retirada como uma doença, né, pela OMS, foi retirada como uma doença, é exatamente como a questão da homossexualidade, né? Que as pessoas falavam homossexualismo, né? Então não existe mais, não pode, o sufixo ismo remete à doença, e enquanto aqui a sufixidade, homossexualidade, travestilidade remete a um estado físico, identitário, e é isso tudo que são tabus que a gente tem que combater. Então, a pessoa trans e travesti carrega o estigma de ser marginal, enquanto nós é que estamos sendo assassinadas. E esse item que eu queria dizer para vocês. E foi falado aí sobre a questão de rosa, cor, né? Foi falado aí sobre homens usarem, né, o rosa. E aí envolve muito mais do que essa questão de sexualidade, envolve uma masculinidade frágil, né? A masculinidade, essa heteronormatividade que impõe que o cara não pode ser doce, o cara não pode ser romântico, o cara não pode ser gentil. O homem, né? Ele não pode namorar uma mulher trans, travesti. Então, isso tudo envolve uma questão pior ainda, que é a masculinidade frágil. Eu me torno menos macho se eu uso rosa, eu me torno menos macho se eu me envolvo com uma mulher trans ou travesti, tudo por causa de uma questão de um órgão genital que independe ou não se a gente pretende fazer a redesignação, né, a operação ou não. Então, alguns tabus que a gente tem que combater. E eu, com o Capacitrans, eu procuro trabalhar exatamente que pessoas trans têm talentos.
pessoas trans são profissionais. E aí o maior tabu que eu quebro é pessoas trans também são empreendedoras. Acho que é por aí. Isso E eu quero explico mais saber... no final. E eu Isso quero saber explico mais essa... no final. Tá, não, eu quero saber essa tua história do Capacitrans já já, porque a gente encerra aqui, então, a questão do tabu e quero entrar numa outra temática, que é exatamente a temática que vocês todos trabalham, né? E dentro dessas temáticas, eu queria começar agora pelo Sidney. Sidney, você está fazendo mestrado, que você falou, não é isso? E Isso. citou Portugal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de mestrado, que me deixou muito curioso, sobre esse comparativo Brasil-Portugal, seria isso? Eu, na verdade, há 2 anos atrás comecei a estudar em Portugal e iniciei meu mestrado na Universidade, Autônoma de Lisboa. E lá eu comecei a conhecer vários professores direcionados às aulas de sexualidade, a parte de direito, né? E isso me interessou muito. E eu comecei a buscar leituras em Portugal para poder entender um pouco e como lá, né, funciona e comparação aqui. E esses 2 anos de estudo acabou me despertando muito isso. E eu resolvi, então, fazer um trabalho. O meu trabalho é de inclusão social, o mercado de trabalho dos transexuais. E na verdade, Portugal não é a perfeição, não é. Mas ele está muito à frente do que nós hoje implementamos aqui. Para você ter uma ideia rápida, a Constituição Federal e o Código Civil de Portugal, ele não fala do masculino e feminino, ele fala de casamento entre pessoas, ele não fala de pessoas, não fala de sexo, né, como a nossa Constituição aqui fala. Lá ele fala casamento entre pessoas. Então, na grande verdade, em Portugal não há nenhum tipo de problema em relação ao casamento. Aqui, nós fomos conseguir isso através de uma decisão do STF, e ainda tivemos juízes na primeira instância que não quiseram fazer com que nós casássemos. Eu mesmo tive que entrar com um processo judicial, porque eu tinha uma união estável, tentei converter para casamento, o juiz indeferiu, caiu na mão de um juiz altamente, possivelmente religioso, ou possivelmente heteronormativo. Eu tive que recorrer, né? Até porque eu digo sempre, se eu luto pelas pessoas, por que não lutar por mim? Né? Pelo meu casamento, consegui casar, retroativo a minha união estável, meu casamento é retroativo. E aí isso foi me despertando muito. E eu esbarrei muito, principalmente no Brasil, dessa dificuldade e dessa discriminação que tem em relação ao trabalho. Quer seja do gay, da lésbica e do trans, eu acho, do queer, eu acho que, na verdade, de todos. Como repetindo, não sendo pejorativo, da sopa de letrinhas. O que a gente hoje, o que a André me falou, quando ela falou do nome social, a questão do nome social auxiliou muito, mas as pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande de estar no mercado de trabalho, porque, na grande verdade, não adianta somente fazer um trabalho aqui fora e com legislações, com leis, né, com decretos, com decisões judiciais. Você também tem que fazer um trabalho interno. Não adianta você colocar uma travesti ou um trans numa empresa e ela sofreu preconceito e discriminação dentro do trabalho. Né? E essa minha pesquisa eu já vi várias situações de colegas de trabalho discriminando, e aí isso me fez muito pensar, e meu trabalho acabou sendo focado a isso. Eu já estou lendo, né? A gente não para de ler nunca, né? E aí agora, inclusive, em relação à dissertação, que eu já tenho que entregar agora em novembro, a gente vai buscando mais conhecimentos. Inclusive, depois eu vou falar com a Andréia sobre isso. Olha a conexão aí, olha a conexão aí. Muito está ligado à minha dissertação de mestrado. E Portugal, agora, a surpresa para mim é que Portugal está bem à frente disso. Eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho de lá, né? Coisas boas que acontecem lá, não são todas, né? Mas a gente pode aproveitar aqui. E aí, meu trabalho, obrigatoriamente, eu tenho que fazer esse link. Na verdade, meu trabalho é comparativo. Ele fala de Portugal e ele fala do Brasil. E aí ele vai falando toda a história dessa discussão, inclusive dessa inclusão social, desse grupo dentro do mercado de trabalho. Pô, bacana, super interessante isso, Sidney. Depois a gente, quem sabe, quando você fechar o mestrado, a gente convida você novamente para aí atualizar um pouco sobre essa questão aí
desse comparativo que realmente é fundamental. E quando você traz essa questão aí do avanço, né, da questão do casamento em Portugal, é genial isso, realmente. Casamento entre pessoas, ponto, né? Simples assim. Alexandre Nabor, vamos lá. Você é pesquisador do laboratório GC da UFRJ. Certamente tem muito assunto aí também que você trata nessa luta pela diversidade. Conta pra gente um pouco essa história aí, Alexandre. Então, a minha trajetória de pesquisa na área de gênero e sexualidade, ela vem desde 2016 pela UERJ, depois eu fui para a UFRJ, hoje eu estou na UFRJ, no Núcleo de Pesquisa de Política Pública e Direitos Humanos, o NEP, da UFRJ, que compõe esse laboratório de pesquisa em gênero, sexualidade, raça, educação e direitos humanos. Ali eu trabalho numa linha voltada para estudos das subjetividades gays, homossexuais, para as questões dos movimentos sociais. A minha dissertação de mestrado foi sobre a contribuição do movimento social na construção de políticas públicas no Rio de Janeiro, né? E aí, nessas pesquisas, eu pude verificar o quanto o movimento social ele vem se politizando em função desse reconhecimento dessas diferenças, né? Porque quanto menos visibilidade você tem, menos você tem acesso aos direitos, né? Então, quanto mais visibilidade você tem, mais acesso a direito e mais reconhecimento de si você tem. Porque você reivindica, você conhece esses direitos, você passa a conhecer a história que te oprimiu, né? Dessa vulnerabilidade, desse movimento, dessa população vulnerável em direitos. Eu procuro dizer até que é um processo de cidadania, porque ele já inicia nesse exato momento que você tem consciência de que você faz parte dessa sopa de letrinhas, né? E você conhece a sua história, você se engaja politicamente por ela, você começa a lutar por esse reconhecimento, pelas leis, pelos processos democráticos de direito. Então, isso vai desde o dia que você nasce até a morte, né? Tem um autor que eu gosto muito, que ele fala sobre a questão do que todos nós que temos esse marcador de diferença, né, seja LGBT, que mais, nós já nascemos já ativistas, né? Porque a gente já nasce imputado à marca dessa diferença e essa marca ela vai impossibilitar a gente de vivenciar as nossas diferenças devido a esse marcador maior que é a heteronormatividade nas nossas vidas, né? É um trabalho que eu venho desenvolvendo dentro da pesquisa, como pesquisador e como psicólogo, também voltado no Conselho Regional de Psicologia. Hoje eu estou um pouco afastado, porque eu estou trabalhando também na Fiocruz. Eu trabalho como psicólogo, com novas profilaxias, que é uma outra conquista do movimento de voluntários LGBT. Né? Lá a gente trabalha, tem milhares de voluntários em função de cada vez mais construir novas profilaxias contra o vírus do HIV, que veio, né, destituindo a nossa comunidade por muitos anos, até mesmo por um tabu e uma marca que... Estigmatizando, né? Colocando como estigmatizou a gente com a peste gay e tudo mais. Hoje a gente tem PrEP, que é uma medicação que você toma para que você evite a contaminação do vírus do HIV, já, se você tiver contato com alguém que tem HIV. Tem um PEP também, que é uma pós-profilaxia, quando você sofre alguma violência ou o preservativo rompe e você não sabe se a pessoa está com HIV ou não, você tem essa medicação que te protege também. E tem as questões dos aconselhamentos, né, das infecções sexualmente transmissíveis. Um dos tabus maiores que a gente encontra dentro da comunidade gay, homossexual, é que todo gay é promíscuo, né? Todo gay fica com todo mundo, que o gay é sujo, né? E isso transforma as violências das homofobias, né? Eu procuro sempre dizer que nós, LGBT, a gente sofre
de fobia em gênero e sexualidade. E as consequências dessa fobia por uma negação do feminino no homem e na mulher, na mulher que tem uma identidade, né, construída em função dessa feminilidade, ela sofre por essa questão do gênero e sexualidade que é tida como padrões, né, homem e mulher. E as consequências são as homofobias, a transfobia, a lesbofobia, a gayfobia e assim por diante, né? Bacana, olha, é um trabalho bacana de pesquisa e que isso vai ser disparado. Como é que a sociedade, como é que se apresenta isso na sociedade, o Alexandre? Então, a gente apresenta com pesquisa. Nós somos cientistas da área humana, né, das ciências humanas. Dessas pesquisas, a gente mostra todas essas vulnerabilidades. Dentro do movimento social, tem 2 pilares principais, que é a luta pela visibilidade. Nós precisamos mostrar as nossas diferenças. Isso a gente pode ver muito nitidamente na parada gay, na parada do orgulho LGBT, desculpa. Essa visibilidade dessas diferenças, dessa gama de diferenças. E a luta contra a vulnerabilidade do não reconhecimento na saúde, na educação, né? Quando na escola não se trabalha a questão de gênero e sexualidade, na segurança, quando a gente não tem a segurança de andar na rua e mostrar os nossos amores, a gente ainda anda com medo de dar um beijo na rua, de dar um abraço, de mostrar o amor que a gente tem, né? Então, esses 2 pilares, eles vão geralmente servir como um condutor dentro dessas nossas pesquisas, que também vão favorecer aos próprios governos. Ao governo de ver, realmente há uma vulnerabilidade aqui e nós temos que criar políticas públicas para que essas pessoas sejam reconhecidas na cidadania delas, né, como cidadãos. Bacana. Esse link que você fez, essa conexão, que era exatamente o que eu queria resumir da tua fala, que foi realmente emblemática em relação à questão da pesquisa, que é uma área que a gente também está deixando muito a desejar nesse momento que a gente vive. Andréia Brasil, vamos lá, falar um pouquinho da sua paixão, né? Uma das suas paixões, eu sei disso, que é o Capacitrans. Falar então desse projeto maravilhoso que eu tenho acompanhado bastante. Aliás, você não está parando, né? Distribuindo certificado nesse Rio de Janeiro inteiro. Fala um pouquinho do Capacitrans, Andréia, para a gente. O Capacitrans, ele surgiu da história, basicamente na história da vida de uma pessoa que transicionou tardiamente, mas que sofreu muito preconceito, muita discriminação em ambientes formais de trabalho, só por ser uma pessoa gay afeminada. Então, já começamos a abordar a discriminação por eu ser uma pessoa gay, ainda. Eu ainda não tinha me descoberto como trans, como travesti. E me tornei empreendedora, como forma de não precisar depender de empregabilidade que me discrimina, de empregos que discriminam a minha sobrancelha, a minha maneira de me vestir, a minha voz afeminada, que é uma grande realidade entre as pessoas LGBTI e a mais. Então, o Capacitrans surge disso, da história de vida de Andréia Brasil, que acabou, quando se identificou, como se enxergou como ser, como uma figura com a identidade feminina, eu transicionei tardiamente, e eu percebi as realidades que viviam toda a minha população, tendo vivido em todos os meios sociais, e eu via que existem pessoas que precisam entender as nossas capacidades, as nossas demandas, tem pessoas que precisam entender que dá para se contratar pessoas trans, e tem pessoas trans que, de tanto sofrer o preconceito, a discriminação, a exclusão, ela se sente impotente, ela não se sente capaz, ela se sente invisibilizada por uma sociedade que discrimina, que destrói, que mata, que brinca com a expressão traveco, que não contrata, que não deixa estudar, que expulsa das suas casas. Se é trans, vai ser trans na rua, e aí joga nas esquinas, e aí nossos corpos servem. Só servimos como corpos. Outro tabu que tem que ser desmistificado. Só esquinas são o trabalho das pessoas travestis.
e transexuais. Então, o Capacitrans surge para mudar essa realidade. Essa é a minha missão na Terra. Esse é meu trabalho. Resgatar vidas negadas, invisibilizadas, como a minha própria vida. Sonhos meus de infância, que era ser estilista, eu tive que me empoderar. Eu tive que me tornar uma empreendedora. Eu tive que ser cabeleireira para me libertar, para poder ser Andréa Brasil, para não passar por mais nenhum constrangimento no emprego que não me contrate por eu ser LGBTIQA+. Essa é a missão do Capacitrans, mostrar para outras pessoas que elas também podem mudar sua realidade, assim como a Andréa Brasil mudou a própria história. Falar de mim na terceira pessoa, né? Como a Andréa Brasil mudou sua história, você também pode. Você trans, você pessoa trans, travesti, você gay afeminado, você intersex, você tem o Capacitrans para ajudar a dar um norte, um novo rumo, que não seja unicamente as esquinas e ruas e prostituição, não que seja um tabu, não que seja problema você ser profissional do sexo, mas que você não dependa só disso. Que você consiga estudar, realizar um sonho. A estilista que era criança, Andréa Brasil, agora que eu sou uma pessoa empoderada, eu sou a estilista que eu queria ser na infância e sofri discriminação dentro da minha própria casa, dentro do próprio seio familiar, porque minha mãe reproduzia machismo. Então é isso que é o Capacitrans. Ajudar essas pessoas a se enxergarem enquanto pessoas e falarem, eu também posso. Se a Andréa pôde, eu também posso. É disso que se trata o Capacitrans. E, óbvio, graças a resultados positivos, empresas estão se aproximando. Empresas, pessoas estudiosas, agora, movimentos que antes me apagavam, movimentos LGBTI, que apagavam a Andréa Brasil de tudo. Ah, a Andréa Brasil está aparecendo demais? Não, deixa ela quieta lá, então. Então, precisei trabalhar em empregos formais porque o movimento não me deixava aparecer. Mas precisou eu vencer 3 editais para conseguir ser enxergada e mostrar para outras pessoas trans e travestis, ou gays afeminadas, lésbicas, machonas, seja lá como for, ou pessoas que sofriam discursos de LGBTfobia, fazer com que essas pessoas se empoderem e tomem a liderança das suas vidas. Ah, você não quer me contratar? Então eu vou abrir minha empresa. E aí eu bato numa outra tecla. Nós, pessoas LGBTIs no Brasil, consumimos, pagamos impostos, fazemos compras, compramos marcas, a gente trabalha, se vira. Até a profissional de sexo que está ali na esquina, ela precisa comprar uma marca determinada de sabão em pó, uma determinada peça de roupa, um sapato de uma determinada marca. Então, o maior erro das empresas de não darem oportunidade, de não contratarem. Está escutando os fogos? Está escutando aí? São fogos? Dia de São Jorge. Não, São Pedro, São né? São João. São João. Ai, meu Deus. Então, perdão. Então, essas pessoas que também movem a economia. Então, é um grande erro o preconceito, a discriminação, a exclusão. A mesma pessoa trans que hoje passa pelo Capacitrans se torna empreendedora, amanhã está contratando outras pessoas LGBTIs, contrata uma lésbica, contrata um coleguinha gay e monta a sua empresa, e aí ela passa a produzir aquilo que a empresa antes ela consumia. Simples assim. É um grande erro excluir, é um grande erro não dar oportunidade, mas não é oportunidade. O Capacitrans fala disso também. Não é dar a oportunidade. Nós levantamos a bandeira, olha, a gente contrata 1, 2. Não. É que nem eu fiz com uma marca de sapato, que eu não vou falar o nome, que colocou a bandeira do arco-íris na sola. Eu fui na página deles, enquanto Capacitrans, e questionei. Você não acha que essa sola desse sapato com a bandeira do arco-íris, que a gente já não foi pisado demais, não? Nossa. Uma outra curiosidade. A sua marca tem trans travestis trabalhando ou você só quer o tênis com a bandeirinha da causa trans para vender?
Quantas pessoas trans e travestis você tem contratado na sua empresa? É disso que o Capacitrans trata, é disso que o Capacitrans luta, e é essa voz que eu falo, é isso que eu falo hoje, que ecoa e começa a se repetir. E elas começam a se cobrar, e aí elas pensam, será que eu quero trabalhar nesse ambiente transfóbico? Será que eu preciso disso? Então, é tudo isso. E aí eu faço eco com estudiosos, com empresas, e aí eles resolvem realmente se estão abraçando a multiplicidade, que eu adorei essa frase que foi citada. Realmente, diversidade fica uma coisa muito de animais, né? Diversidade de espécie. Então, eu acho que realmente é muito mais bonita a multiplicidade. Então, é isso. O Capacitrans, ele trabalha resgate de autoestima, aquela dignidade daquela pessoa que foi expulsa de suas casas e que só tem uma esquina para sobreviver. Fazer um programa por R$5 para poder ter o que comer. É esse tipo de coisa que a gente trabalha no Capacitrans. A gente tenta reduzir danos, porque de tanto tomar pancada da vida, da sociedade que muito nos estuda, mas tão pouco nos dá de retorno, principalmente para nós travestis, principalmente para pessoas travestis e transexuais, ela recebe tão pouco retorno que ela ainda continua limitada a esquinas e ruas e continua limitada a ser vista só como objeto sexual. O Brasil é o país que mais acessa conteúdo pornográfico de travestis e transexuais, mas é o país que também mais mata travestis e transexuais dentro de toda essa sopa de letrinhas. E contra isso. É sobre isso que o Capacitrans luta e trabalha. Olha, Andréia, olha, Alexandre, olha, Sidney, a gente vai aprendendo, né? Que a gente, fazendo programas como esse, como Razão Social, a gente sempre aprende, e isso é muito bom, porque a gente sai da zona da ignorância. E quando você traz aqui, como o Alexandre falou, a questão de novas palavras, e eu falo aqui da semana, do momento da diversidade, e que aí vocês fazem um contraponto, né, da palavra e falar exatamente da multiplicidade, pô, é fantástico isso. É mais uma conexão que a gente faz com outras pautas que a gente já desenvolveu aqui no Razão Social e que chamam a atenção da gente. Então, isso é muito bom, relacionadas às questões com pessoas com deficiência, com as questões de vulnerabilidade social, como é que você trata o próximo, a questão da palavra hoje que as pessoas não sabiam o que significava, que é a questão da empatia. Então, tudo isso que vocês estão falando aqui resume muito também a questão da palavra da moda hoje, que é ser empático, ter empatia. Então, eu conheço o teu projeto, Andréia, acompanho ele pelas redes sociais, depois vai divulgar as redes sociais de cada um de vocês, e fico muito orgulhoso de ver que você não está parando. Não sinto nem um pouquinho de pena de você, viu? Nem um pouquinho de pena. Quero que você rale bastante e jogue realmente para esse mundo a importância, primeiro, do empreendedorismo e com a marca, né, da qualidade e do trabalho que você já desenvolve e outras pessoas também. Então, fico muito orgulhoso de estar com você aqui também no Razão Social. E o nosso bate-papo de hoje está aqui recebendo 3 pessoas que falam do movimento e do momento que a gente está aqui comemorando o mês, né, da conscientização e da luta LGBTQI+. Então, estão aqui conosco o Alexandre Nabor, psicólogo, mestre e pesquisador do laboratório GC da UFRJ, a Andréia Brasil, travesti, transativista e idealizadora e coordenadora do Capacitrans RJ, e o Sidney Júnior, advogado. Reta final, então a gente agora, como a gente está em momento de pandemia, e também acho que é um momento importante para algumas reflexões, até para o futuro, vou fazer uma colocação para cada um deles relacionadas a exatamente isso, o futuro. O que vem de propostas, o que a gente vai sair ganhando justamente para esse movimento que a gente está chamando agora de multiplicidade. Não é isso? Então vamos lá, vou começar com Sidney Júnior. Fala para a gente aí, Sidney. Bem, eu acho que, na grande verdade, atualmente, essa pandemia fez a gente começar a pensar muito, né, na própria vida, no próprio dia a dia, e buscar aí cada vez mais soluções, né? A gente está vendo várias pessoas fazendo movimentos para ajudar, inclusive os mais vulneráveis. A gente está verificando que não só, né, o grupo LGBTQI+, mas também nós temos as pessoas de rua, né, que estão sofrendo muito em relação ao que está acontecendo. E nessas pessoas de rua,
A gente tem muitos, né, LGBTQI+, que estão também passando por várias necessidades. Eu tive há pouco tempo vendo uma campanha, inclusive, de quem trabalha na noite, né, nas boates, nos programas de atendimento. Me fugiu agora a palavra. Os drags, os próprios LGBTs, os próprios travestis, os próprios trans que fazem shows, eles estão com problemas seríssimos. Teve uma campanha de ajuda, eu até verifiquei, participei, buscando, né, dando lá uma conta, porque tem muitos passando necessidade. Eu acho que aí, né, a gente está verificando que, assim, está vendo, né, a gente precisa fazer mais, a gente precisa buscar mais, a gente precisa dar dignidade, a gente precisa mostrar para os governos, para os órgãos públicos, né, essa inclusão social, essas políticas públicas têm que ser muito mais severas. É isso que eu acho que para a gente já vinha, né? Eu acho que já é verdade, como o Alexandre já falou, já vem um trabalho muito grande, mas eu acho que agora faz a gente fazer uma reflexão sobre isso. E eu acho que a gente precisa, essa pandemia vai fazendo a gente pensar e refletir mais sobre o futuro e, inclusive, dos mais vulneráveis. Eu acho que está na hora da gente se unir ainda mais. Pô, é interessante como é que a gente também... São tantos fatores que estão dando aí uma complexidade a essa questão da empregabilidade, né, da sobrevivência, que a gente às vezes esquece realmente. Essa temática que você traz aqui, o Sidney, me fugiu completamente, você tem toda a razão. A sobrevivência dessa turma que está aí na noite, que ganha, né, a sua vida também na noite, você tem toda a razão. Bom, vamos lá. Alexandre, na boa, o que você vê aí como ponto positivo e futuro depois dessa pandemia? A questão de toda a carga, né, que a população LGBT já vem sofrendo por muitos anos historicamente, né? Hoje, com a pandemia, isso se agrava mais, porque a gente sempre viveu em função de um recolhimento, né? Por função de ou você ser mais efeminado, aí você sofre por isso, ou você no lado das lésbicas, por ser mais masculinizada, tem locais que ela também não tem cuidado de não estar. As mulheres em si, seja lésbica ou não, os gays também sofrem por homofobia, né? E hoje a gente vê essa vulnerabilidade muito estancada, muito ampla, né? Para além dessa multiplicidade de gênero e sexualidade, que inclui também questões de classe, questões de raça, né? Então, essa gama de situações, né, de diferenças, elas vão se movimentar de alguma forma para tentar sobreviver nesse estado que se encontra hoje, atualmente, né? Então, a gente vai ver cada país tentando lidar com essas diferenças para que o aumento da vulnerabilidade não ocorra, né? E a gente vê que no Brasil ainda tem essa dificuldade, sempre teve essa dificuldade de lidar com essas diferenças, e aí ela aumenta mais ainda, né? A questão do HIV, para nós que somos LGBT, a cultura da prevenção é algo muito importante, porque o HIV em si, ele trouxe um estigma muito grande dentro da comunidade de homossexuais, né? Dos homossexuais, tanto mais dos homens, né, do que das mulheres, em função da contaminação do vírus do HIV. Então, para nós, a prevenção é algo que está no nosso cotidiano, né? Dentro das nossas boates, dentro dos nossos territórios, porque nós perdemos muita gente, muitos de nós, em função disso. Então, muitos companheiros se foram, muitos amigos, a gente tem uma rede de amizades, né, muito mais fraterna nesse sentido, por isso que a gente fala que a nossa comunidade é uma comunidade fraterna. Então, a Covid trouxe todas essas problemáticas. Hoje a gente faz campanha para que os próprios LGBTs consumam essa cultura, para manter viva essas pessoas que não estão trabalhando, né? Então, enquanto as boates estavam abertas e a população LGBT podia estar trabalhando, porque a boate é um território de empreendedorismo da comunidade LGBT,
né? Hoje em dia, infelizmente, elas estão diminuindo em função também de um preconceito, né? Elas empregam toda uma diversidade dentro daquele próprio território, né? As festas, as drag queens, hoje a gente tem as drag queens muito grandes, as redes sociais trouxeram essa visibilidade muito grande, né? Hoje os jovens, eles falam muito mais facilmente os conceitos que antes a gente tinha dificuldade de falar, com mais propriedade, porque por causa dessas pesquisas, né, que a gente tem, que nós temos, a inserção dos LGBTs dentro da própria faculdade, dentro das universidades, a população trans, de estar se formando, de estar tendo o curso superior, depois fazendo pós-graduação e podendo levar também essas culturas para dentro das comunidades universitárias, né? Então, isso tudo faz parte de uma gama de complexidade, e quando eu falo complexidade, não é dificuldade, mas sim uma complexidade que envolve história, envolve a fé também, porque nós temos fé, nós temos a religião, envolve a cultura, comportamento, envolve uma gama de instâncias que, se você misturar tudo, você não tem como tirar isso aqui é isso, não, está tudo misturado, porque faz parte daquela pessoa, né? É aquilo que identifica, por exemplo, o Cadu, identifica o Alexandre, identifica a Andréia, identifica O Sidney. o Sidney e assim por diante. Isso que é uma riqueza. E acho que isso que nós temos que ver, essa riqueza. Hoje a gente pode dizer, por exemplo, que o homem pode engravidar, o homem trans pode engravidar. Olha que legal isso, olha que maravilhoso isso. Né? Porque a gente ficava nesse imaginário social de que homem não pode engravidar porque ele não tem útero. Mas hoje os homens trans que têm os seus úteros, né? que tem homens trans que querem tirar, eles podem engravidar, podem ser pai e pode gerar uma vida sendo pai. Então isso mostra essa multiplicidade de gênero e sexualidade que é riquíssima. Isso é muito legal na nossa sociedade. Né? Eu acho que é por aí que a gente tem que se conscientizar dessas transformações sociais, porque ela está sempre em transformação. Né? Boa. Andréia Brasil, como é que você vê o pós-pandemia e o futuro aí dessas lutas, dessas conquistas? Vamos lá, Andréia. Bom, sabe que eu sou a polêmica do bagulho, né? Então, Ainda bem que tem alguém polêmico. Vamos embora. Então eu vou falar assim, logo de cara com relação a essa questão da pandemia. Muitas alunas, a gente teve que parar o projeto porque não podia ter aglomeração. Então a gente teve que se reinventar. Imagina para pessoas travestis, transexuais que dependiam das ruas e estavam fazendo um projeto para mudar um pouco o seu nicho de oportunidades, né? Eu não quero depender a vida inteira das ruas, madrinha. Eu quero aqui aprender a montar meu negócio de comida. Eu quero aqui montar meu negócio de moda. Eu quero aqui montar meu negócio. E ter que parar por causa da pandemia com a aula presencial. Muitas só funcionam com a aula presencial porque precisam da troca, do afeto, da atenção, da dedicação, porque muitas têm um nível de aprendizado defasado, né? Ela precisa de uma atenção especial. É assim que pega na máquina, é assim que se faz o roteiro, o plano de negócio. Muitas delas não conseguem lidar com essa coisa do virtual, tá? Tem uma romantização muito que me incomoda, essa romantização. Eu tive isso. Eu tinha 14 alunas no Transmulheridades e tinha 15 alunos mistos. Eu tinha 14 alunas meninas trans e travestis no Transmulheridades e tinha 15 alunos mistos no Transempreendedorismo. O Transmulheridade era moda e o moda com o empreendedorismo, e o transempreendedorismo era diversificado por diferenças digitais. Então tem essa romantização. Aí eu vou falar para vocês uma grande realidade. Essa pandemia era para ensinar muita coisa e ninguém aprendeu nada. Ninguém aprendeu nada.
Muito. Quem era bom, continuou praticando empatia, continuou se solidarizando, procurando fazer doações e ajudar quem não tinha nada. Quem é bom de coração, independente de crença, de fé, de religião. Indianária é ateísta, Indianária sai na rua toda noite para levar comida para o povo de rua, independente da orientação sexual. Óbvio que ela consegue doadores e apoiadores para ajudá-la a fazer essa distribuição. Nós, do Capacitrans, fomos, entre aspas, enxergados por pessoas que já apoiaram a mim, Andréia, de alguma forma, e acreditavam em mim, e perguntam, Andréia, o que a gente pode fazer para ajudar as meninas e meninos do Capacitrans? Aí mandaram cestas básicas e estão mandando até hoje. A gente conseguiu suprir o nosso grupo de 70 pessoas que passaram e passam pelo Capacitrans. Porque teve pessoas, um dos líderes lá, um dos cabeças do projeto da União Rio, é um hétero parceiro que foi meu primeiro anjo investidor, como Andréia Brasil estilista, como Andréia Brasil idealizadora do Capacitrans. Então, quem é bom com a pandemia continuou bom e ainda fez mais. Quem é ruim continuou fazendo errado, continuou praticando corrupção nos hospitais. Então, quem é bom e quem é ruim continuou ruim. Não teve pandemia certa. Então, me incomoda um pouco essa coisa da romantização. Porque nós vamos sair melhor. Não estamos saindo melhores, não. Tanto que nem precisou liberar, já está todo mundo nas ruas. E aí a tendência é que isso... É como se a doença tivesse sido erradicada. É como se tivesse sido encontrada a cura do Covid. E não é. A gente viveu uma nova realidade. Então, como empreendedora travesti, como transempreendedora, qual é a minha missão? O que eu passo para a sociedade no contexto geral? E não é só meus alunos ou alunas do Capacitrans, não. Eu tento passar para as pessoas como se reinventar. Eu já entrei em páginas para bater boca com pessoas que ficavam... mas se não for sair para trabalhar, vai morrer de fome. Isso é uma questão de política pública. O governo tem que ter condição de segurar a onda desse povo que é obrigado a ficar em casa, porque senão daqui a pouco ele não tem gente para trabalhar, porque vai morrer todo mundo de Covid. A doença ainda não tem cura. É a obrigação do Estado cuidar dessas pessoas. Óbvio que a gente sabe que não cuida. Então, o que acontece? É muito complicado romantizar o empreendedorismo, mas eu tentava, toda pessoa que eu via, mas como que faz? O meu negócio está quebrado. Aí eu pegava e ia tentar dar um toque, uma orientação. Eu, Andréia, num contexto geral, a gente teve que se remodelar. O que a gente fez? A gente parou com as aulas presenciais, mas como eu já tinha adiantado bastante, a gente começou a produzir máscara. Fizemos máscaras de proteção em parceria. Fizemos o que a gente pôde, cada uma em suas casas, porque a gente tentava preservar a vida dessas meninas. Algumas delas ainda precisaram continuar fazendo o programa, porque a gente tem uma aluna que tinha uma lojinha de roupa, uma sócia que estava quebrando, e eu estou tendo que voltar para o programa. Ela continuava se expondo a risco. Aí, quando você pergunta, ela não estava se prevenindo, não estava se cuidando? Não, mas ela era obrigada. Aí, quando se fala, é obrigada? Não, a gente tentou, plano A, plano B, a gente tenta. A gente fala, dei várias orientações. Então, é isso. A gente, nesse período de pandemia, tem que saber gerenciar a crise e criar novas perspectivas, novas estratégias. Então é isso. Agora chegou a hora da gente saber dos nossos convidados, né? A fala que também fecha o nosso programa. Andréia Brasil, fala pra gente qual é a sua razão social. Trazer dignidade à população trans, travestis, LGBTQIA+, fazer com que as pessoas enxerguem essas pessoas como potentes profissionais, como potentes empreendedoras, como futuras contratantes, como futuras pessoas que vão brigar por um espaço de estudo, por uma permissão de uma vida afetiva respeitada como ser humano. O Capacitrans não só capacita pessoas em empreendedorismo, ela joga essa pessoa num outro patamar. Então, a razão social do Capacitrans é trazer de volta uma esperança perdida por uma sociedade LGBTI-fóbica.
Uma sociedade que mata, exclui e discrimina o que diverge, o que contradiz os conceitos normativos, cis heteronormativos. Então, o Capacitrans, a razão social do Capacitrans é essa: trazer de volta o resgate da cidadania, o resgate dos nossos direitos, porque nós somos pessoas trans, que movimentamos a economia desse país, LGBTI, que também movimentamos a economia, podemos contratar, podemos ser contratadas, podemos estudar, podemos gerar uma família, ter uma família, podemos ter fé ou não ter. A gente não tem uma obrigação de seguir uma religião. A gente pode ser... O Estado é laico, então a gente não precisa ser obrigado, porque as religiões, muitas delas acabam discriminando também. Eu tenho o privilégio de ter um parceiro da paróquia anglicana São Lucas e produzir roupas para padres, porque eles abraçaram a causa trans. Mas quantas religiões abraçam a causa trans? Então é isso. Quando a gente vê esses exemplos positivos, a gente vê que o Capacitrans está no caminho certo. E quando se aproxima empresa que fala: Andréia, me indica 2, 3 meninas do Capacitrans ou 2, 3 meninos para trabalhar com a gente, então a gente está no caminho certo. Essa é a razão social do Capacitrans. Boa, Andréia. Agora, para fechar rapidinho, como é que a gente acha você, então? Vamos lá. Segue o Instagram, né? @CapacitransRJ. Esse é o Instagram do Capacitrans. Falando lá, consegue falar direto comigo. Tem o @AndréaBrasilTrans, que fala diretamente comigo, né? E tem o Andréa Brasil Moda Além de Gênero, além do Instagram, né? @Transfig. Transfig Veste, que são as vestes litúrgicas. Boa. E a gente tem esses 4 canais, mas me acha fácil na rede social. Só buscar Andréa Brasil com Z. Brasil com Z. Andréa Brasil com Z, propositalmente. Que aí acha... Hoje em dia, se jogar no Google, já aparece Andréa Brasil e tudo. Muito bom. Tá ótimo. Então, hoje eu já estou conhecidinha aí. Agora é hora de começar a atrair os apoiadores e mais investidores, porque vidas trans importam. Vidas trans pretas importam. Vidas trans com deficiências também importam. Boa. Excelente, Andréia. Então, agora vamos lá. Razão social. Sidney Júnior, advogado, conta pra gente qual é a sua razão social. Bem, eu vou fazer apenas um comentário logo para vocês entenderem. Quando eu tinha 23 anos e me formei e fui procurar para ser advogado, eu escutei dizendo que eu não seria advogado porque ninguém contrataria um advogado gay. Eu sou formado há 27 anos, 28, e tenho meu próprio escritório desde então. E demonstrei aí que é capaz, sim, de ser um advogado gay. E o meu trabalho, na verdade, principalmente depois que eu entrei para o mestrado, foi exatamente isso. Seguindo um pouco a ideia da Andréia falando, exatamente isso. Gostar da capacidade, da participação social, né, da gente demonstrar que somos capazes, sim, da autoestima, quer dizer, podemos, queremos, iremos fazer. Seremos. Essa é a minha razão social. A gente tem que lutar, seguir e nunca desacreditar, porque nós somos capazes e às vezes até muito mais capazes do que nós mesmos, né? Às vezes podemos nos duvidar. Nós paramos, respiramos, buscamos forças em várias pessoas que estão aí, em vários estudiosos, em vários livros, em vários participantes dessa luta, seja no passado, no presente, e com certeza serão no futuro, porque nós, hoje, seremos exemplos para que essa luta continue. A razão social é essa. Lutar, lutar e lutar. Bacana, bacana, Sidney. Então, fala pra gente como é que a gente acha você nas redes sociais também, Sidney. Me acha no Instagram, Sidney, demudo Y no final, S Júnior. @ Sidney S Júnior. Contratar um ótimo advogado, tá aí, esse rapaz aí falando com vocês. Valeu. Alexandre Nabor, vamos lá, agora é com você. Alexandre Nabor, conta pra gente qual é a sua razão social. Então, o Sidney, a história do Sidney é bem semelhante à maioria de nós, né? Nós sempre temos
essa história de que eu também tive essa história quando era garoto, eu ia me formar em psicologia e disseram que eu não ia ser um psicólogo bem-sucedido, ou eu não seria procurado por causa da minha efeminilidade e assim por diante, e a gente prova que não é por aí, né? A gente luta pelo nosso reconhecimento e luta com todos os dentes, com todas as armas precisas. A minha razão social é como psicólogo, como pesquisador, de trazer o fomento dessa discussão, né? Mostrando de que o LGBT ele pode ser quem ele quiser, ele pode sair do armário a hora que ele quiser, ele precisa desse reconhecimento não para que ele se sinta o que ele já é, mas sim que ele possa sentir que a própria sociedade o acolhe como um cidadão, como pessoa, como um ser humano, né? E que nós possamos viver mais integralmente as nossas vivências, os nossos amores, as nossas vidas e ter um mundo melhor, né? Com menos violência, com menos desrespeito, com toda essa multiplicidade em gênero e sexualidade. Muito bem, tá aí, Alexandre Nabor. E como é que a gente acha você, Alexandre Nabor? Vamos lá. No Facebook, Alexandre Nabor, França. Tem também o nosso site do nosso grupo de pesquisa, que é o Laboratório GC Tudo Junto. Repete só pra gente, Alexandre, por favor, laboratório. Laboratório GC. G de gato, E de escova, S de sapo, E de escova de novo e R de rato. Muito bem, bacana. Bom, meus amigos, minha amiga, muito obrigado, Alexandre Nabor, psicólogo, mestre e pesquisador do Laboratório GC da UFRJ, Andréa Brasil, travesti, transativista, idealizadora e coordenadora do Capacitrans RJ, e Sidney Júnior, advogado. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Razão Social. Espero encontrar vocês em outras oportunidades. Sucesso! Essa pandemia, tudo isso, essa quarentena vai passar e certamente os bons permanecerão bons e vamos tentar trazer outros bons para o lado de cá. Muito obrigado a vocês e esse foi o nosso Razão Social especial pelo mês da diversidade e também, claro, das festas juninas que trazem alegria, trazem emprego, trazem renda. Isso, movimento turismo, isso é que vai fazer toda a mudança quando tudo isso passar. A pandemia vai passar e nós vamos recuperar toda a nossa autoestima e trazer mais alegria para que a gente possa, de fato, sair dessa maiores do que nós entramos. E esse ano a gente ainda teve um agravante. Não tivemos nenhuma das paradas de orgulho LGBT. Mas a maior de todas, a de São Paulo, esse ano teve uma característica muito especial. Uma versão virtual. A Project Art fez no último dia 19 de junho, com drones, a projeção do Tributo à Diversidade, uma videoexposição documental em homenagem ao legado do fotógrafo Paulo Leite e ao mês da diversidade, criada a partir de imagens captadas durante as paradas do orgulho LGBT de São Paulo pelo próprio artista. Com as imagens desse tributo, fechamos o programa de hoje.